Olá, aqui é o Ion Gureu. Hoje, o carro que vamos conhecer juntos é o Ioniq 9, o modelo topo de linha entre os Hyundai Ioniq 3G. Ao ligar o carro e sair do estacionamento subterrâneo, não se ouve nenhum som, pois é um veículo elétrico. De certa forma, pode-se dizer que o carro elétrico é realmente um veículo sem vibração e sem barulho, e é um carro que você pode começar a dirigir com conforto desde o início. Seja um carro ou uma pessoa, eu sempre digo que a primeira impressão é a mais importante. Na última vez, apresentei as primeiras novidades do Ioniq 9 em um test drive em grupo, e há um motivo para preparar outro test drive. Foi um percurso preparado pela montadora que definiu o trajeto e dentro desse trajeto compartilhei minhas impressões de direção com vocês. Isso difere um pouco do ambiente cotidiano de direção. Como acabamos testando o carro em estradas confortáveis como rodovias, vocês acabaram vendo uma avaliação mais tranquila em vez de uma análise mais crítica. Por isso, eu também fiquei curioso para saber qual é o valor do Ioniq 9 através deste teste de longa duração. Quis saber quais seriam as diferenças usando o percurso que costumo fazer no meu dia a dia. Ao comprar um carro desse nível, sempre há modelos que precisam ser verificados. Se for um carro elétrico, com certeza seria o poderoso veículo elétrico, 9 da Kia. E esse carro, com certeza, não é um veículo que vocês vão usar sozinhos na cidade. O conforto ao dirigir deve ser importante, pois famílias de 3 ou 4 pessoas comprarão esse carro. Então, primeiro vou falar sobre o conforto ao dirigir. Será que há diferença no conforto entre o Ioniq 9 elétrico e o Kia veículo elétrico 9? Eles utilizam a mesma plataforma, então praticamente tudo, incluindo o conforto, é quase igual. A maior diferença é que, enquanto você está dirigindo assim, há uma diferença no desempenho de condução, ou seja, no conforto ao dirigir. Essa é a maior diferença. Primeiro, o conforto ao dirigir o Ioniq 9 que estou dirigindo agora é definitivamente suave. Quando experimentei pela primeira vez, também achei muito suave e compartilhei essa sensação com vocês. Então pensei, será que a impressão que tive foi devido ao percurso excelente do test drive? Testei em trechos reais da cidade, em estradas com piso ruim, e também dirigi em várias condições na rodovia junto com o chefe Go Min-soo. O conforto que senti foi que, tanto em velocidades baixas quanto médias e altas, o carro era realmente suave e confortável. Em curvas fechadas ou quando o piso está ruim e você aumenta a velocidade, ao fazer curvas acentuadas, o carro tende a balançar mais para os lados em comparação ao veículo elétrico 9. O que isso significa? Antigamente, havia alguns carros que serviam como referência quando se falava de conforto ao dirigir. Por exemplo, para a geração do meu pai, o Grandeur era visto como um carro realmente bom, com uma imagem de veículo muito confortável. O conforto ao dirigir do Grandeur era extremamente suave. Esse suave pode significar que a sensação das suspensões enquanto o carro está em movimento é macia. Além disso, o movimento lateral é chamado de rolamento, certo? Eu acho que, se esse rolamento for suave assim, também é confortável. E o movimento de balançar para frente e para trás é chamado de pitching. O carro que tinha essas características era justamente o Grandeur. Ao avaliar o conforto de rodagem dos carros da Hyundai, é importante notar que o conforto difere um pouco dos carros da Kia. Os carros da Hyundai tendem a ter uma característica de rodagem um pouco mais suave em comparação. A diferença entre o veículo elétrico 9 e o Ioniq 9 também é a mesma. Para quem já testou o veículo elétrico 9 primeiro, vai achar o Ioniq 9 muito mais suave e provavelmente vai comentar sobre isso. Essa suavidade foi ótima em trechos urbanos. Então, o que é veículo elétrico 9 é duro? O veículo elétrico 9 também não é tão duro ou rígido assim, mas comparado ao Ioniq 9, ele é definitivamente um pouco mais firme. Essa firmeza faz com que em situações como agora, quando estamos na estrada, o Ioniq 9 mostre movimentos mais equilibrados. Portanto, não se trata de qual é melhor ou pior, mas sim do ambiente em que você dirige. Se você costuma dirigir principalmente em áreas urbanas, o Ioniq 9, que é um pouco mais suave, pode ser uma escolha melhor para você. Se você costuma viajar longas distâncias em rodovias, o conforto de condução do Kia veículo elétrico 9 pode ser mais adequado para você. Lembro que as preferências pessoais influenciam muito, então os testes de direção são apenas referências, não é o seu próprio teste. Mesmo assistindo a vários, o gosto da pessoa pode diferir do seu. É essencial que vocês dirijam pessoalmente. Em segundo lugar, para um carro familiar, a conveniência e o acabamento interno de alta qualidade são importantes. O Ioniq 9 apresenta cores suaves e um design arredondado por todo o interior, onde quer que você olhe. Esse design arredondado é fofo e também transmite conforto. Por outro lado, em termos de luxo, na minha opinião masculina, o veículo elétrico 9 parece um pouco melhor. Com certeza é a mesma coisa. Esse design também depende muito do gosto de cada um. Então, é importante que vocês experimentem os dois carros e escolham aquele que combina mais com vocês.
especialmente porque o espaço mais utilizado é o do motorista, certo? Esse espaço do motorista, em ambos os carros, tem o painel de instrumentos e o sistema de infoentretenimento integrados em uma única tela, mas há diferenças. No Ioniq 9, o controle do ar-condicionado fica abaixo do sistema de infoentretenimento em ótima posição. É fácil de operar e, especialmente, tem uma interface de usuário conveniente, com botões físicos bem posicionados. Por outro lado, no veículo elétrico 9, há um display de 5 polegadas para o ar-condicionado entre o painel e o sistema de infoentretenimento. Na verdade, algumas pessoas podem achar isso mais conveniente. No entanto, pelo meu ponto de vista, infelizmente, a parte superior do volante acaba cobrindo um pouco esse display de 5 polegadas do ar-condicionado. Portanto, para algumas pessoas isso pode ser um pouco incômodo, enquanto para outras pode não fazer diferença nenhuma. Passei pelo pedágio e estou acelerando. Nesses momentos, o carro elétrico realmente brilha. Com impressionantes 2,5 toneladas e 3 fileiras de assentos, esse veículo se destaca. Mas atenção! Sem câmbio, o motor elétrico empurra suavemente o tempo todo, mas não é confortável apenas na estrada. No trânsito urbano, você para e anda o tempo todo, certo? Por isso, ao dirigir um veículo tão grande na cidade, era necessário ter um motor poderoso. O motor de 4 cilindros tinha limitações, então a transmissão da Kia começava a trocar as marchas em múltiplos estágios. Por isso, em trechos urbanos onde você está sempre indo e parando, eu sempre mostrei para vocês nos vídeos de teste como é a aceleração inicial desse carro. Nos carros elétricos, as marchas são eliminadas e o motor conectado diretamente disponibiliza o torque máximo desde o início. Por isso, na maioria dos carros elétricos, quase nunca falta potência. Se você gosta de atingir a velocidade máxima, pode sentir falta de mais potência, mas para a maioria das pessoas, isso não será tão importante. Mas, se você tem uma família, um ponto adicional a considerar é que um carro grande como esse precisa frear bem e parar com segurança. Desta vez, ao dirigir na estrada, estavam a bordo 6 pessoas, 5 homens fortes e uma mulher. E testei aceleração e desaceleração na estrada. E quando aumentei mais a velocidade e precisei acionar o freio rapidamente, pensei que a força de frenagem poderia ser um pouco melhorada. Tem um motivo para isso, pessoal. Os carros elétricos têm a bateria instalada no assoalho, e ela é realmente grande. Essa bateria pesa pelo menos uns 500 quilos. SUVs grandes já chegavam a 2 toneladas com motores a combustão. Com mais 500 quilos da bateria, chegam a 2,5 toneladas. 6 homens adultos a bordo, mesmo com o peso mínimo de 60 ou 70 kg cada, adiciona mais 400 ou 500 kg. Em um carro como o Ioniq 9, você sempre anda com 3 toneladas de peso. É como dirigir um tanque, e o peso é realmente impressionante. Para controlar as 3 toneladas de peso, é necessária uma força de frenagem potente. Felizmente, os carros elétricos possuem um sistema de frenagem regenerativa. Além dos freios físicos, o sistema de frenagem regenerativa se combina, armazenando a força de frenagem e recarregando simultaneamente a bateria. A frenagem regenerativa é uma função presente na maioria dos carros elétricos, através da qual o veículo para projetando-se para frente. Isso causa o chamado pitching, que é o movimento para frente e para trás. Se vocês têm crianças pequenas ou pessoas sensíveis a enjoo, geralmente são mais sensíveis ao pitching do que ao rolamento lateral. A aplicação mais intensa da frenagem regenerativa pode causar uma sensação de tranco. O lado positivo é que, comparado aos primeiros carros elétricos, esse tipo de situação reduziu consideravelmente. No Ioniq 9 que estou dirigindo, é possível ajustar em 3 níveis e no modo automático. Mas veja bem, porém, se você estiver usando assistentes de direção como o controle de cruzeiro inteligente, o sistema de regeneração fica difícil de operar manualmente. Esse sistema de regeneração funciona automaticamente. Por causa disso, os carros elétricos têm mais fatores que podem causar enjoo, especialmente quando dão aqueles trancos. Mesmo assim, se compararmos com o Ioniq 5 lançado pela primeira vez em 2021, esses problemas melhoraram bastante, mas não dá para dizer que foram totalmente resolvidos, ainda há espaço para mais melhorias. Por esse motivo, durante este teste de longa duração, pensei que se este carro tivesse a suspensão preview adaptativa instalada, uau, eu realmente pensei muito sobre isso. Apesar de o carro ser confortável e ter boa dirigibilidade, não há muito do que reclamar. Quando um carro em alta velocidade freia bruscamente, é natural que a frente abaixe dessa forma. Nessa hora, a suspensão eletrônica segura com pressão, por isso o carro balança bem menos. Por isso, pessoalmente, senti falta da suspensão eletrônica, de verdade.
a Hyundai nos faz refletir sobre o valor do produto. No último test drive do Palisade, comentei que senti falta do sistema de cancelamento de ruído e fiquei um pouco decepcionado com o isolamento acústico. Aquele carro tinha suspensão eletrônica e expliquei que ela estava desempenhando um papel maior do que eu esperava. E muitas pessoas acham que a suspensão eletrônica serve apenas para o conforto e a maciez ao dirigir, e realmente ela tem esse papel também. A suspensão eletrônica controla o equilíbrio das 4 rodas e sustenta o carro quando ele inclina para frente, reduzindo esse movimento. Só por isso, seu papel já é muito importante. Por isso, durante o teste de longa duração com o Ioniq 9, senti bastante falta da suspensão eletrônica. É claro que a Hyundai sabe disso, então provavelmente em uma atualização de ano modelo ou no facelift, a suspensão eletrônica deve ser incluída. E falando sobre o desempenho de condução, como o carro tem uma bateria e consequentemente peso, ele tem uma boa capacidade de se manter firme na estrada. Por isso, quem estava acostumado com carros a combustão geralmente percebe que, graças à condução suave e ao comportamento estável dos elétricos, em retas pensa: uau, realmente melhorou muito. Por outro lado, o fato do carro ser pesado e ter o centro de gravidade mais próximo do chão faz com que, em vez de nas retas, nas curvas, ele tenha uma tendência natural de sair um pouco para fora. Especialmente este veículo, que chega perto de 3 toneladas, torna esse aspecto um pouco decepcionante. Mas isso significa que é perigoso? Não, não é o caso. E neste Ioniq 9, ele vem equipado com tração nas 4 rodas de longo alcance e de alto desempenho, ou seja, tração nas 4 rodas, que não está disponível no veículo elétrico 9. Mas vocês também devem experimentar este carro. Tem um motivo para isso. Vocês provavelmente já experimentaram a tração nas 4 rodas em veículos a combustão e conhecem a sensação. Mas tem uma diferença. Qual é a diferença? Nos veículos a combustão, a fonte de energia é única, ou seja, só tem um motor. Nunca houve carros com 2 motores a combustão. Quando o motor fica na frente, chamamos de carro com tração dianteira. Se o motor está na frente, mas posicionado longitudinalmente e envia força para trás, chamamos de tração traseira. Além disso, existem carros com motor central e até veículos com o motor realmente na traseira, mas no final das contas, a fonte de energia era sempre uma só. Um veículo com tração nas 4 rodas é um sistema em que um único motor movimenta todas as rodas. Nos carros elétricos, falamos em motor dianteiro e traseiro. Para implementar a tração nas 4 rodas, no mínimo 2 motores são combinados. A vantagem é que os carros elétricos têm uma força imediata e, como não possuem câmbio, uma potência muito forte é entregue desde o início, proporcionando uma performance de condução surpreendentemente intensa. Os mais jovens costumam dizer uau devido às 2 fontes de força, que tornam a sensação da tração nas 4 rodas realmente diferente. A distribuição da força motriz mostra uma potência muito forte sendo enviada para as rodas dianteiras e traseiras. Em carros populares com tração dianteira, a força motriz se concentra nas rodas dianteiras e as traseiras atuam conforme as condições da estrada. Nos carros elétricos, a maior parte do tempo eles funcionam com a força nas rodas traseiras e às vezes usam as dianteiras como veículos de tração traseira. Já expliquei que o Ioniq 9 tem versões de desempenho e autonomia, certo? A de autonomia funciona de forma parecida com o sistema tradicional, mas a de desempenho vem com motores potentes na frente e atrás. No modo esportivo, você sente uma sensação intensa, mas pode ser um pouco intimidador também. É como se o carro grudasse no chão e empurrasse direto para frente. Ter motores na frente e atrás significa que cada roda precisa funcionar sem nenhuma diferença, certo? É claro que é diferente dividir a força motriz de um único motor, a combustão para 4 rodas, e dividir usando 2 motores elétricos para as 4 rodas. Talvez por esse motivo, ao dirigir assim no modo esportivo, você sente um pouco mais de trancos. No meu caso, normalmente eu dirijo no modo normal, com foco na tração traseira, e para mim, esse modo foi mais adequado. Além disso, como é um carro muito potente, quase não precisei usar o modo esportivo. Pode-se considerar que os algoritmos dos modelos de longo alcance e de alta performance são diferentes. Se você quer o algoritmo mais recente, o modelo de alta performance com certeza oferece funções mais atualizadas do que o de longo alcance. Ele vem com a função tração nas 4 rodas mais recente da Hyundai. Antes, a tração nas 4 rodas já se adaptava às condições da estrada. Espera-se que agora sejam adicionados ainda mais dados em tempo real a isso. Se você quer encontrar o rei supremo da tração nas 4 rodas, seria bom escolher o modelo de alto desempenho do Ioniq 9.
Por outro lado, se você quer comprar um carro com tração nas 4 rodas apenas para aumentar a segurança no dia a dia, eu recomendaria a versão de longo alcance para essas pessoas. Na versão de longo alcance, o motor dianteiro tem uma potência um pouco menor e, como eu disse, no modo normal de condução do dia a dia, o carro roda com tração traseira. Como o motor dianteiro só entra em ação quando necessário, esse sistema acaba sendo mais natural e confortável. Por isso, eu acho interessante apresentar essas duas opções para vocês. Para quem busca potência e tração 4x4 de verdade, a versão de alto desempenho é ideal. Já para quem prioriza a segurança e quer usar tração 4x4 só quando necessário, mantendo a traseira no cotidiano para mais conforto, a versão de longo alcance também é uma ótima opção. E tem um ponto no Ioniq 9 que eu gostaria de elogiar. Durante o test drive curto, teve uma opção que me impressionou muito. Eu gosto bastante de sistema de áudio e, como escuto muita música, pessoalmente recomendo que escolham o sistema de áudio, se possível. Dessa vez, eu pude dirigir tanto o Palisade quanto o Ioniq 9, com uma semana de diferença entre eles. Quanto aos equipamentos, os dois carros parecem similares, mas na prática, a qualidade do áudio do Ioniq 9 é um pouco superior. Eu também fiquei me perguntando por que isso acontece. O número de alto-falantes e a potência deles são quase iguais, mas pensando bem, nos carros elétricos o motor dianteiro desapareceu, né? O espaço do motorista foi avançado. Aqui na frente, como você pode ver, a posição dos alto-falantes está aqui e parece que o motorista foi movido um pouco mais para frente. Por isso, os sons de médio e alto alcance são ouvidos de forma mais tridimensional e clara. Essa diferença entre carros elétricos e a combustão já faz com que tudo mude mesmo com a mesma configuração. Na minha opinião, o sistema de áudio do Ioniq 9 tem uma qualidade de som superior a todos os outros veículos da Hyundai. Ouvir música na segunda e terceira fileira e nesse nível é excelente pelo preço. Acho que posso recomendar com confiança para vocês. Como ele ainda tem a função de cancelamento de ruído, não precisa pensar muito. Se for para uso familiar, acho que é uma ótima escolha. Com este teste de longo prazo, meu interesse por carros elétricos aumentou ainda mais. Os carros elétricos também têm evoluído consideravelmente. Os carros elétricos de hoje são muito diferentes dos que conhecemos há 4 anos, na época do Ioniq 5 e do Ioniq 6. Agora estão surgindo carros elétricos que são mais confortáveis de usar. Adicionalmente, os carros elétricos agora utilizam a plataforma Electric Global Modular Platform em sua parte inferior, uma versão aprimorada em relação à anterior de terceira geração. Seria interessante conferir o vídeo do canal sobre a parte inferior do Ioniq 9 para ver as diferenças em relação ao veículo elétrico 9. O vídeo de hoje termina aqui. Na próxima vez trarei um conteúdo ainda melhor. Obrigado. Se este vídeo foi útil para você, por favor, deixe seu like. Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber informações precisas sobre carros novos. Obrigado!